No ano passado, o Brasil registrou 1.019 denúncias de injúria racial. E somente em São Paulo, nos 4 primeiros meses desse ano, houve mais denúncias de racismo do que em todo o ano anterior. São duas situações diferentes, mas capazes de mostrar a dimensão do problema. Porém, para evitar que o assunto fique confuso, vale a pergunta: qual a diferença entre racismo e injúria racial? Nós explicamos nesse vídeo. Apesar de tratarem do mesmo tema, racismo e injúria racial são, por enquanto, vistos de formas diferentes perante a lei. Isso porque o primeiro é visto como um ataque a um grupo, enquanto o segundo trata de ataques direcionados a uma única pessoa. Vamos lá, o crime de racismo está previsto na Lei nº 7.716 de 89 e ocorre quando as ofensas praticadas pelo autor atingem toda uma coletividade, num número indeterminado de pessoas, ofendendo-os por raça, etnia, religião ou origem. Assim, é impossível saber o número de vítimas atingidas. A pena prevista é a reclusão de 2 a 5 anos com multa e é inafiançável, ou seja, quem comete o ato vai direto para a prisão sem o pagamento de fiança. Já o crime de injúria racial está previsto no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, e ocorre quando o autor ofende a dignidade ou o decoro utilizando elementos de raça, cor, etnia, religião, condições de pessoas idosas e portadores de deficiência. Nesse caso, diferente do racismo, o autor não atinge uma coletividade, e sim a uma determinada pessoa, que no caso é a vítima. E já a pena prevista é a detenção de 1 a 6 meses ou multa, e é possível pagar fiança nesse caso. Mas trazendo para o nosso dia a dia, a injúria está mais associada ao uso de palavras depreciativas sobre a cor ou etnia da vítima para ofender a sua honra. Eu vou evitar exemplos mais duros, mas quem já foi ofendido ou desumanizado sabe quais palavras ou termos são utilizados nesse momento. Do outro lado, o crime de racismo, de acordo com a lei, é resultado de uma conduta discriminatória mais ampla e atinge um grupo maior de pessoas. E nesses casos, cabe ao Ministério Público a legitimidade para processar o autor. E quando acontece, por exemplo, ao recusar ou impedir o acesso a um estabelecimento comercial, a entradas sociais em edifícios públicos ou residenciais e elevadores ou escadas de acesso. Os casos mais comuns de racismo no país estão enquadrados no artigo 20 da legislação, ou seja, praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Reparou que quando analisamos as penas, a injúria racial é muito mais leve que o racismo, embora o número de denúncias seja bem maior, certo? É por isso que já tramita no Congresso Nacional um projeto de lei que equipara os dois crimes, fruto dessa percepção que eu citei agora, de uma inversão entre a quantidade de casos de injúria racial e a pena atribuída. A ideia com isso é aumentar a pena para casos que aconteçam em locais públicos destinados à prática esportiva, artística ou cultural. Assim, tanto a injúria quanto o racismo ganham a mesma pena e passam a ser inafiançáveis e também imprescritíveis, ou seja, a punição não pode ser extinta depois de algum tempo. Já existe o entendimento do Supremo Tribunal Federal igualando os dois crimes, aprovado no ano passado por 8 votos a 1. Para o tribunal, o crime de injúria racial é espécie do gênero racismo. A novidade no projeto de lei é que se esses crimes forem cometidos em atividades esportivas, religiosas, artísticas ou culturais, a pena aumenta de 1/3 até a metade do tempo. Em maio de 2022, o Senado aprovou o projeto, que agora está na Câmara aguardando a aprovação antes de receber a sanção presidencial. E apesar de ser um avanço, a fusão entre os crimes de injúria racial e racismo não é a solução para a complexa cadeia de racismo estrutural tão presente e normalizada na sociedade. As leis avançam, mas a conscientização e a educação da nossa população precisam andar no mesmo ritmo. Eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida sobre a diferença entre racismo e injúria racial. Por isso eu te peço para compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares para a gente seguir esse debate. Eu sou Dante Batista e fico por aqui. Até a próxima!